12h09, estamos no ar com o programa Folha Notícias, sejam todos bem-vindos, eu sou Bruno Albuquerque, 16 de dezembro de 2020, faltando pouco mais do que 9 dias, na verdade 8 dias, para as festividades natalinas, e o comércio já começa a se preocupar com algumas restrições impostas pelos novos decretos das prefeituras. Porém, o prefeito ACM Neto disse que os shoppings vão ficar abertos, inclusive com a nova modalidade intitulada por ele, Virote. Já nós vamos falar sobre isso também. Vamos para as principais notícias e destaques do programa de hoje. Elmar Nascimento pressiona para ser candidato a presidente da Câmara. Elmar Nascimento tem pressionado seu partido, Democratas, para ser candidato a presidente da Câmara dos Deputados, mas deve perder a disputa, que não é nenhuma novidade. Eu acho que o Elmar Nascimento, ele ainda ele esqueceu que ele ainda não criou penas para bater asas e voar. Destinos baianos são os mais procurados. A ACM Neto vai compartilhar experiências com Eduardo Paes em Salvador. Será que são aquelas experiências de roubar da corrupção? Porque o histórico do Eduardo Paes é esse aí. E isso que nos preocupa. Centro Municipal apoiará mulheres vítimas de violência. Jerônimo Rodrigues envia carta para senadores em defesa do Fundeb. O Fundeb vai dar o que falar por esses dias. Em meio à polêmica com Dória, plano de imunização inclui Coronavac. No centro do embate político entre o governo federal e a gestão de São Paulo, a vacina chinesa anti-Covid Coronavac acabou incluída na lista de adesão do Brasil às vacinas. Parece que essa quebra de braço não vai acabar por agora não, viu? Parece que vai ter muita coisa ainda. Coronel diz que PSD pretende ter candidato à presidência do Senado e defende nome de Otto Alencar. Atacadão, Recôncavo e Cerealista. Recôncavo são os alvos da operação de combate à sonegação. Empresas investigadas respondem a pelo menos 2 ações penais por suspeita de sonegação de impostos. Curiosamente, o site da Prefeitura de Camaçari está fora do ar desde ontem. Estávamos tentando consultar, inclusive, algumas denúncias do Diário Oficial, mas parece que o site está fora do ar. E vamos para o cenário político também. O prefeito de Mata de São João, na verdade, o prefeito que está entregando o bastão para o João Galberto Marcelo Oliveira, está sendo cotado para assumir a Secretaria Municipal de Salvador da Educação. É isso mesmo, Marcelo Oliveira, cotado para ser o secretário da Educação. Esse é o famoso toma lá da cá, e neste instante nós vamos comentar também sobre os vereadores de renovação, principalmente da cidade de Camaçari. Parece que o jabá já está acontecendo nos bastidores e todo mundo agora se calou, né? Todo mundo agora não fala absolutamente mais nada. Neste instante vamos falar sobre as eleições de 2020, agora após a eleição, o que é que tem mobilizado nos bastidores. São 12h12 e esses são os destaques do programa Folha Notícias de hoje. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus.
Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquila, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. Horas e 14 minutos, estamos de volta com o programa Folha Notícias, transmitindo direto pelos nossos estúdios da TV Folha. Para você que ainda não tem o nosso aplicativo, baixa lá www.radiofolha.com ou basta encostar o seu leitor de QR Code do seu celular aí na nossa telinha e você consegue acessar o app direto do nosso site, consegue baixar e acompanhar todos os nossos programas e também a nossa playlist da nossa rádio. Então, não perca tempo, vá lá, www.radiofolha.com. Baixe o aplicativo e ouça ou assista os nossos programas todos os dias aqui direto da nossa TV Web Folha. Forte abraço aí para Heloísa, que está curtindo o nosso programa através do Instagram, e Vitória também, que está lá em Dias d'Ávila. E já falando em Dias d'Ávila, vamos para os bastidores da política de Dias d'Ávila. Já é comentado, inclusive, no métier político, de que o prefeito eleito, Alberto Castro, já tem passado por diversas pressões dos vereadores que, inclusive, o ameaçam de criar uma situação fugiu até a palavra aqui agora, dificultar, na verdade, os projetos na Câmara de Vereadores. O que se pede, na verdade, é a negociação já da presidência da Câmara e alguns cargos para vereadores. Vai ficar insustentável, na verdade, para o prefeito tentar administrar a cidade sem ter a maioria do parlamento, que é o que tem acontecido, inclusive, com o presidente Jair Bolsonaro. Então, parece que Alberto Castro já tem encontrado essa dificuldade antes mesmo de assumir a cadeira de prefeito na cidade de Dias d'Ávila. E já falando também de política, o deputado Elmar Nascimento tem pressionado o Partido Democratas para que ele seja a indicação do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Porém, o que ventila também nos bastidores é que o Elmar Nascimento não tem essa musculatura política toda para se pedir essa indicação. Na verdade, nós percebemos que os parlamentares baianos, eles não têm muito poder de fogo na Câmara Federal e no Senado Federal. Agora, o Ângelo Coronel também já tenta impulsionar o nome do senador Otto Alencar. Elmar Nascimento tem pressionado o partido para ser candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Nos bastidores, o comentário é de que a bancada baiana do DEM ameaça apoiar a candidatura do deputado federal Arthur Lira se o nome escolhido do grupo de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara não for o correligionário da Bahia, Elmar Nascimento. Segundo informações, são 5 os deputados democratas baianos, além de Elmar: Arthur Maia, Igor Canário, Lomanto Júnior e Paulo Aze. Elmar Nascimento, no entanto, pôs panos quentes ao falar sobre o assunto. Se alguém foi traído aqui, fui eu. Não devo satisfação ao Rodrigo, mas não vamos agir com o fígado, descontando que não tem nada a ver. O líder, Efraim Filho, está conduzindo esse processo com toda a legitimidade, competência e habilidade e tem nossa confiança, declarou o deputado Elmar Nascimento, que está com Covid-19 e precisou ser internado essa semana após a piora do quadro. O que eu acho engraçado é essas discussões dentro dos partidos, né? Essa lavagem de roupa suja e essa ameaça de apoiar o candidato do presidente Jair Bolsonaro muito nos admira. O Democratas se revoltar desse jeito, e mesmo com essa ameaça, o Democratas não vai ter essa musculatura toda que o Elmar Nascimento pensa
para que aborte a missão. Então a gente acredita que, por osmose, o candidato vai ser o Arthur Lira e com certeza o Democratas vai correr para apoiar o Arthur Lira. Podem escrever isso aí. Apesar do desejo de Elmar, a Semineto tem dito que o seu partido deve disputar apenas o Senado. Então a Semineto já deixou bem claro que não vai entrar nesse embate da Câmara Federal, vai deixar por conta do próprio Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro, que já declarou seu apoio a Arthur Lira do PP. Inclusive PP, o partido do vice-governador daqui da Bahia, João Leão. Então parece que dessa vez Elmar Nascimento vai ficar chupando dedo, tá? Não vai conseguir ainda essa presidência. Vamos ver o que é que vai acontecer mais para frente. Vamos ver. Diante das especulações da vacinação também, parece que o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e hoje ele divulgou o plano de vacinação. Em meia polêmica com Dória, plano de imunização inclui Coronavac. Parece que o presidente Jair Bolsonaro, como diz no popular, arregou e apresentou esse plano diante da solicitação do Ricardo Lewandowski. O que ele estava pedindo, na verdade, era que o presidente Jair Bolsonaro, desculpem, presidente Jair Bolsonaro divulgasse um plano de vacinação. O que a gente não estava entendendo, na verdade, é porque a demora do presidente Jair Bolsonaro em divulgar esse plano de vacinação. Então, rapaz, entrou errado aqui. Nós não estávamos entendendo por quê. No centro do embate político entre o governador federal e a gestão de São Paulo, a vacina chinesa anti-Covid Coronavac acabou incluída na lista de adesão do Brasil às vacinas. O governo federal apresentou nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez discurso pregando paz e assegurou desentendimentos ficarão para trás. Segundo ainda o próprio ministro, qualquer discussão anterior ficou na discussão. Estamos hoje afirmando que todos os estados e brasileiros receberão a vacina de forma igualitária e proporcional, disse o ministro. Vacinas registradas e garantidas em sua segurança e eficácia. O próprio ministro também sinalizou a intenção do governo federal de adquirir quaisquer vacinas produzidas no país e que sejam autorizadas pela Anvisa. Nesse ponto, citou o imunizante do Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso curto e cauteloso. Inicialmente, exaltou o trabalho de todos os profissionais do Ministério da Saúde e deputados durante a pandemia e falou que se houve exagero ou extrapolação, foi com a intenção de buscar solução. Segundo a fala do presidente Jair Bolsonaro, não sabíamos o que era esse vírus e nós estamos todos irmanados na iminência de apresentar alternativa concreta para nos livrar desse mal. Foram as palavras do presidente Jair Bolsonaro diante desse embate e dessas discussões entre o governo federal e o principal articulador da chegada da vacina, o João Dória, que tenta se sobressair com a vacinação em São Paulo, sendo a prioritária. Porém, ontem, numa declaração do secretário estadual de Saúde de São Paulo, foi muito confuso. Ao mesmo tempo que ele falava das restrições impostas pelo governo do estado, ele entrava em contradição porque era o oposto, principalmente no fechamento do comércio. O João Dória ele foi a todo momento bem fervoroso e o comércio de São Paulo foi fechado por diversas vezes. O segundo ponto foi que, em um determinado momento, o secretário fala de que os testes da vacina realmente não responderam às expectativas e que pode acontecer a compra do material para a produção da vacina ser em um segundo momento, não mais a vacinação em dezembro ou em meados das primeiras semanas de janeiro. Então parece que há uma controvérsia no discurso dos gestores estaduais.
Operação Grande Família, a organização investigada movimentou mais de 2 bilhões. Parece que essa semana a Polícia Federal não parou um minuto. Suspeita de sonegar mais de 50 milhões de impostos estaduais, a organização criminosa alvo da Operação Grande Família, deflagrada hoje, fez movimentações financeiras de mais de 2 bilhões. É o que apontam investigações do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil Baiana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os repasses que chamaram a atenção das autoridades motivaram o início das apurações que culminaram na operação. Do ramo atacadista de alimentos, a empresa cerealista Recôncavo Limitada é o principal alvo da ação. Ainda segundo a divulgação, 6 empresas e um escritório de advocacia ligados à rede atacadista também são investigadas. São elas Felipe Mota dos Santos Eireli, Patrimonial Santo Expedito Eireli, Atacadão Recôncavo, Loteria Recôncavo Limitada, Distribuidora Alimentos Andaia e Tonel Comércio de Combustíveis Limitada. A operação cumpriu nessa manhã 11 mandados de busca e apreensão em Salvador e Santo Antônio de Jesus, na capital baiana. Os investigadores visitaram imóveis em bairros nobres como Cidade Jardim, Barra, Corredor da Vitória, Horto Florestal e Alto do Itaigara. Equipes das Secretarias Estaduais da Segurança Pública e Fazenda e Ministério Público apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e joias que podem ajudar nas investigações. Nessa mesma operação, imóveis e automóveis avaliados em 21 milhões de reais também foram sequestrados por determinação judicial. Os responsáveis pelas empresas também são investigados por crime contra o fisco estadual cometidos desde o ano de 2010. Segundo a delegada, o acompanhamento dessas investigações começaram em outubro desse ano, entre 2012 e 2019. Através de análise bancária, perceberam a transferência de grandes montantes entre os sócios, que são parentes, indicando a possibilidade de lavagem de dinheiro. E outro agravante, segundo a própria delegada, o padrão financeiro apresentado pelo grupo não condiz com o declarado oficialmente. Vamos aprofundar as investigações e, se caso confirmado o crime, indiciar os envolvidos, declarou o diretor Draco, delegado Marcelo Sansão. Daí é que a gente consegue descobrir porque tantos empresários aqui na Bahia, da noite para o dia, se tornam milionários. Enquanto isso, o pobre coitado, enquanto isso, o microempreendedor está aí amargando prejuízos, outros fechando suas lojas, outros que deixam de ter lucros porque pagam seus impostos em dia, e é esse bando de vagabundo aí, de canalhocratas dessas empresas grandes atacadistas, estão aí roubando o erário público, andando de carros de luxo, morando em mansões, como foi dito aqui, Alto do Itaigara, Horto Florestal, Corredor da Vitória, Barra, Cidade Jardim. Enquanto o microempresário amarga morar muitas vezes em bairros periféricos, esses bandidos estão aí morando nos melhores bairros da capital baiana, desfilando de carro de luxo, e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E quem tem, na verdade, que pagar o preço dessa roubalheira toda é o pequeno empresário. E é por isso que no Brasil os pequenos empresários dificilmente crescem. Se for trabalhar honestamente, dificilmente vão crescer. Porque esse bando de vagabundo, de ladrão que tem aí para cima e para baixo, faz com que os microempresários não cresçam. Esse é que é o problema. Então são 11 mandados de busca e apreensão. E detalhe, tudo em família. Tudo em família. Realmente complicado, viu? Realmente complicado. Alexandre, um forte abraço para você, Alexandre. Ó, Alexandre, até falando em transporte alternativo, semana que vem nós vamos dar oportunidade aqui para alguns representantes dos transportes alternativos daqui de Camaçari e também de aplicativos, motoristas de aplicativo. Estava conversando na semana passada com uns motoboys e eles estavam falando a quantidade de motos que foram roubadas.
a quantidade de profissionais que foram assaltados e também, lógico, a parte boa, muitos mototaxistas que conseguiram pagar suas contas, trocaram de moto e conseguiram uma estabilidade financeira nesse período da pandemia com delivery. Mas a parte negativa é justamente essa. Muitos motoristas de aplicativo e também transporte alternativo querem falar um pouco sobre essa questão da segurança que eles não estão tendo, a questão também do trabalho que é desenvolvido, regularização. Então, as pessoas que têm trabalhado com delivery, com transporte alternativo, alguns estão realmente passando por maus bocados. A quantidade de motos roubadas realmente nos assusta nesse período de pandemia. Então, vamos tentar falar na semana que vem com esses profissionais para entender um pouco mais do trabalho deles. E ainda, segundo a Polícia Federal, operação cumpre 4 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão na cidade de Juazeiro. É isso aí, lá em Juazeiro, no Vale do São Francisco. 4 mandatos de prisão temporária e 14 de busca e apreensão são cumpridos na manhã dessa quarta-feira em residências, empresas e órgãos públicos de Juazeiro, no sertão do São Francisco e na cidade vizinha de Petrolina, já entrando em Pernambuco. As ações fazem parte da operação Efeitos Adversos, que apura o envolvimento de empresas de mesmo grupo familiar em fraudes de licitações destinadas à compra de medicamentos. Olha aí, medicamentos. Vejam vocês que, segundo a CGU, as empresas firmaram juntas contratos com 28 municípios baianos entre 2013 e 2018. A estimativa é que elas receberam no período cerca de 34 milhões. Desses municípios, 3 foram objeto de fiscalização da CGU. Também foi constatada a contratação das empresas pela Prefeitura de Petrolina, objeto de fiscalização da CGU, em 2017, no âmbito do 4º ciclo do Programa de Fiscalização de Entes Federativos. Cerca de 60 policiais federais e de 9 auditores da CGU participam das ações. Eu quero saber se alguém tem dúvida de que nós moramos no país onde a faculdade é a universidade da corrupção. Então, o que nós mais temos é essa inversão de valores no nosso país, quando se tem uns que ganham pouco e outros que se ganham muito. Porém, esses que se ganham muito estão nessa classe dos corruptos. É impressionante, é impressionante. Todos os dias nós temos manchetes de corrupção. O mais agravante é que esse bando de vagabundo ficam soltos. E é isso que eu não consigo entender. Prende um ladrão de galinha e um vagabundo desse que rouba milhões, que estão aí desfilando com esse dinheiro, ficam soltos. Isso que eu acho engraçado. E ontem eu estava vendo aqui o tal do indulto de Natal. É um absurdo. É um absurdo. Enquanto as famílias estão sendo privadas de fazer suas festas, de suas confraternizações de Natal, de Ano Novo. A Prefeitura de Camaçari, por exemplo, cancelou todas as festividades de final de ano, de Natal e de final de ano. Salvador vai no mesmo caminho, São Paulo nem se fala. E aí o STF já aprova o indulto de Natal para soltar um monte de assassinos, de estupradores, de ladrões, para que eles possam passar suas festas de final de ano, Natal e Ano Novo, com sua família. Parabéns. Esse é o país digno que nós temos. Esse é o país digno que nós temos. Eu não posso passar as festividades de Natal e de Réveillon com minha família fazendo uma confraternização, mas um bandido, um ladrão, um estrupador, um traficante, um miserável daquele que acabou com a vida de todo mundo, ele pode ser solto para passar a festividade dele em casa. Esse é o STF que nós temos. Esses são os governadores que nós temos. Aí Cabal, cara pálida do ACM Neto ontem, deu crise de pelanca, ficou todo irritadinho com a publicação dos vídeos
do casamento dele, pedindo que as pessoas não se envolvessem na vida pessoal dele. Ô Assemineto, ô seu cara pálida, quando o senhor está impedindo as pessoas de irem à praia de forma truculenta, fechando os bares, os restaurantes, o senhor não está invadindo a privacidade alheia não, prefeito? O senhor não está invadindo a privacidade alheia não? Quando o senhor publica os decretos que proíbem inclusive as confraternizações, o senhor não está invadindo a privacidade alheia, prefeito? Ah, agora o senhor pode fazer uma festa de casamento com todo mundo sem máscara, todo mundo bebendo, todo mundo sorrindo para as paredes. O senhor pode. Agora, uma festa de casamento não pode ser realizada, porque o decreto proíbe. O decreto proíbe. Uma festa de aniversário, prefeito, não pode ser feita. Agora, o seu casamento pode ser feito. Então, menos, prefeito. Menos crise de pelanca. O problema dos políticos no Brasil que eu acho impressionante é subestimar a inteligência alheia. Como a população vive do oba-oba, então tá tudo em casa, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Então, perfeito. Perfeito, perfeito. Queiroz pagava minhas contas e está sendo injustiçado. Essas foram as falas do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro deu entrevista ontem e ele disse o seguinte, que o Fabrício Queiroz é amigo e ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pagava as contas e está sendo injustiçado na investigação que aponta o ex-policial militar como operador de um esquema de rachadinha. Ainda segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o Queiroz pagava conta minha também. Ele era de confiança. Está com esse processo agora. Desde que estourou o processo, eu não tenho conversado com ele. Agora, ele está sendo injustiçado também. Porque, afirmou Bolsonaro em entrevista ontem. Segundo o Flávio Bolsonaro, tem que ser investigado e dar devida pena, se for o culpado. E não prender esposa, quebrar o sigilo de 90 pessoas, não tem cabimento isso. Parece que o maior bandido da face da terra é o senhor Flávio Bolsonaro. Rapaz, segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele diz também o seguinte, que a pressão em cima do meu filho é para me atingir. Não é só em cima do meu filho, é em cima da esposa, de ex-mulher, dos outros filhos, dos parentes, amigos que estão do meu lado. Você vê essa questão da ABIN, estive com o general Heleno, perguntei se alguma coisa foi feita e ele falou não. Então, parece que realmente o presidente Jair Bolsonaro ainda vai ter muito pano para a manga, nesse caso Queiroz. Lógico que nós sabemos que o ataque ao presidente Jair Bolsonaro e seus filhos é político, isso aí sem sombra de dúvida. O caso da rachadinha foram mais de 20 deputados, inclusive quem encabeça a lista dessa rachadinha são os deputados do Partido dos Trabalhadores, diga-se de passagem. Em nenhum momento isso é comentado. E nas rachadinhas, tanto tem o Partido dos Trabalhadores, como o MDB, como o PSDB, como o PCdoB, o PSOL, o PSC, o PDT. Só que, logicamente, hoje o alvo é somente um, presidente Jair Bolsonaro. Simples. E a mesma coisa, eu acho engraçado que nós temos mais de 30 ministérios e observem que os ataques, eles vão de acordo aos ministros que realmente estão cortando, fechando a torneirinha dos bandidos que lá estavam. Então, a pedra da vez agora é o ministro Salles. Enquanto a esquerda não tirar o Salles, lógico, está combatendo as organizações filantrópicas que estavam na Amazônia, monopolizando a Amazônia, tráfico de droga, tráfico de madeira, prostituição, garimpos. E aí pronto, lógico que agora tem que ser aquele bando de vagabundo que ficava lá presidente de organização filantrópica ganhando dinheiro dentro da FUNAI sem fazer absolutamente nada. Eu queria saber por que a esquerda não tem atingido o ministro Tarcísio. Por que vocês não atingem a obra que está sendo feita da Transamazônica?
que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer e vi o desastre que é lá, para quem anda na região da Amazônia, do Pará, do Tocantins. Por que vocês não atacam quem de fato está trabalhando? E esses dias eu vi, inclusive, a esquerda falando que Bolsonaro não faz obra, só pega obra. Vocês estão atestando a irresponsabilidade e a incompetência dos senhores. Porque em 16 anos, vocês governando, não conseguiram terminar as obras. E o Bolsonaro está indo lá e está terminando as obras. Qual é o problema? Aqui em Camaçari, por exemplo, nós podemos citar diversas obras. Vamos ver se o prefeito, com sua reeleição agora, vai terminar. Eu não tenho muita esperança nisso, não. Então, aqui em Camaçari, nós temos o Camelódromo, nós temos o antigo SAC, nós temos o Horto Florestal, que está lá sendo requalificado, até agora nada. Nós temos as obras do Rio Camaçari, nós temos uma rodoviária que está aí destruída e não se toma uma posição, não se tem uma interlocução com o governo do estado. O Hospital Geral, que fica nessa seara de atende, não atende, reforma, não reforma. Uma maternidade que também todos os dias tem que se ter uma reinauguração, uma reinauguração de pedra fundamental, e todo dia, e a gente percebe que essa maternidade parece que também só Jesus sabe quando é que essa maternidade vai sair do papel. Então, realmente a gente não consegue entender. Então, o papel da esquerda está ali o tempo todo. Eu vi esses dias também falando a respeito da privatização do SUS, menos. Eu quero que os senhores me digam quem é que administra a maioria das UPAs. Quem é que administra a maioria dos hospitais filantrópicos? Não é iniciativa privada? Isso já não é uma privatização? Então, para vocês da esquerda aqui de Camaçari, eu queria que vocês me dissessem quem é que administra a UPA da Gleba. Quem é que administra a tal da UPinha pediátrica? É a prefeitura? É a prefeitura? Porque se vocês me disserem que é a prefeitura, sinto muito, vocês estão muito desinformados. Porque o mês passado foi feito já um contrato com a nova empresa, inclusive, no valor que ultrapassa 18 milhões de reais. Esse é o valor destinado para a próxima empresa que vai gerir a UPA da cidade de Camaçari. Mais de 18 milhões. E vocês agora estão questionando a privatização do SUS, então acho que é muito mimimi. Isso sim. Então acho que tem que começar a mudar isso aí. Ministério da Infraestrutura leiloa terminais da Codebá no Porto de Aratu na próxima sexta-feira. Vão a leilão nessa sexta-feira em São Paulo 2 terminais da Companhia das Docas do Estado da Bahia. O ATU 12 e ATU 18 no Porto de Aratu, Candeias. Não vi nenhuma manifestação do governador Rui Costa dessas privatizações. Engraçado. As áreas ultrapassam 200 mil metros quadrados, só em granéis sólidos, principalmente soja. A projeção é triplicar a movimentação a partir de 2024. Ao fim do contrato, a estimativa é movimentar 10 milhões de toneladas por ano. Em novembro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ventilou o interesse em incluir a Codebá, além da Companhia Docas do Pará, na carteira do Programa de Parcerias de Investimento, que é o PPI. Então, eu queria realmente saber agora da oposição. Não se manifestaram nessas privatizações, por quê? Principalmente a Codebá. Então, é um fato estranho do governador Rui Costa não ter se manifestado. 12 horas e 43 minutos, vocês estão assistindo o programa Folha Notícias. Para você que quer acompanhar toda a nossa programação, visita o nosso site www.radiofolha.com ou baixa o nosso aplicativo. Basta encostar aí o seu leitor de QR Code na nossa telinha, baixa o aplicativo e siga as nossas redes sociais também, no Instagram, no Face, no Twitter e no YouTube. Mandar um forte abraço para Guiba dos Pocs, que está curtindo o nosso programa. E também Ramon, um forte abraço. E falando até em Guiba dos Pocs, nós falamos, essa semana nós falamos a respeito de um candidato, foi candidato a vereador e outro que já é vereador, a respeito da reativação da UPA, lá, Aliança, da Nova Aliança, lá no POC. E eu queria, e novamente eu vou fazer o convite, para que a gente possa sentar com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Paulo Costa,
juntamente com os vereadores e os representantes de lá da comunidade do POC, porque eu acho que está tendo uma leve distorção dos fatos quando se fala da reativação da UPA. Tá? A primeira informação que é pertinente, inclusive, se passar, é que nunca foi uma UPA, e sim um pronto atendimento, que é diferente, inclusive, na própria legislação. O segundo aspecto a ser analisado é sobre a implantação da UPA, até porque tem critérios para implantação de UPAs, e Camaçari não suporta mais uma UPA. Quando se fala não suportar, se fala da questão técnica. Então, Camaçari agora, que chega aos 304 mil habitantes, que seria o suficiente para uma UPA, de média a alta complexidade, inclusive. Então, a UPA Aliança, ela passa, na verdade, é uma das propostas do prefeito, a ampliação da UPA, mas o que se deve conversar é a respeito da reativação dos prontos atendimentos, que esse tem sido, inclusive, o questionamento do Conselho Municipal de Saúde. Atenção básica de saúde. O que Camaçari está precisando é atenção básica da saúde. E, inclusive, pontuou muito bem o vereador Dr. Elias Natan, ex-secretário de saúde, aliás, reassume a cadeira agora de secretário, é realmente isso aí, aumentar a atenção básica da saúde que não tem, principalmente no que se diz respeito à prevenção. Vejam vocês que hoje são 16 de dezembro e eu não vi nenhuma ação, nenhuma movimentação da Secretaria de Saúde acerca do Dezembro Vermelho. O mês passado, Novembro Azul, do mesmo jeito. Então está se precisando, na verdade, é fazer com que a população se previna, principalmente dar atenção básica para essa população. Então é isso que tem acontecido. Outra informação equivocada e foi utilizada claramente como política, e aí eu volto a repetir, a oposição de Camaçari precisa ter vergonha na cara e aprender a fazer oposição. Parem de ludibriar a população, principalmente o ex-deputado. E essas livezinhas que ficam fazendo, e novamente eu vou convidar a candidata, a que foi candidata a prefeita do município de Camaçari, a Ivoneide Caetano, de oposição, vamos andar e parar de fazer live. Vamos parar de fazer live. O município ele não pode ser responsabilizado pela reforma do Hospital Geral. O município ele não tem que ser responsabilizado. Pelo contrário, eu quero até parabenizar o doutor Duplá, secretário de Saúde, pela preocupação que ele teve dos encaminhamentos para a UPA. E ele está coberto de razão. O que deveria ter sido feito era um plano estratégico, o que não foi feito. O Hospital Geral passa por reforma sem se sentar com a comunidade, sem sentar com o Conselho de Saúde, sem sentar com o secretário de Saúde e montar uma estratégia. Então, quando se fala de que só vai atender no Hospital Geral quem esteja regulado, é um critério e é uma ação correta de se fazer. Agora, o que não é correto é o governo do estado empurrar os atendimentos dentro das unidades básicas de saúde da família e da UPA, que só tem uma em Camaçari, e depois responsabilizar a gestão pública. Aí eu não concordo. Então eu peço que a oposição ela pare de tentar impor na cabeça da população de que estão certos, porque vocês não estão certos. Então, ex-deputado, o que o senhor precisa fazer é ir lá no Hospital Geral de Camaçari, conversar com a diretora do hospital, conversar com o governador Rui Costa, para ver como se resolve essa questão da regulação e dos atendimentos. Então, o Hospital Geral ele vai atender média e alta complexidade, se for regulado, justamente por esse aspecto, porque teve que se isolar alguns setores do hospital para que se começasse a reforma. Então tem que parar de passar informação errada para a população. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Em nenhum momento a Prefeitura Municipal de Camaçari tem a obrigação de quadriplicar o seu quadro de profissionais da área de saúde, porque o Hospital Geral está em reforma. Quem deveria ter vergonha na cara era o governador, porque o Hospital Geral já deveria ter sido reformado há muitos anos. E o ex-deputado deveria ter mais vergonha na cara ainda, enquanto prefeito, enquanto deputado,
que poderia ter feito essa reforma porque nós tínhamos um governador do Partido dos Trabalhadores, o presidente do Partido dos Trabalhadores, e não teve competência suficiente para poder fazer essa reforma anos atrás. Então a gente espera, na verdade, que essa maternidade possa sair, tá, governador? Porque se a maternidade sair, o Hospital Geral for reformado e ampliação da UPA, nós vamos desafogar muito essa questão da saúde precária do município. Agora, vir responsabilizar a reforma do Hospital Geral e o atendimento ser regulado pela Prefeitura, menos oposição. Menos. Aí já está ficando feio para vocês. Então, menos. Então, quando a oposição também vem cobrar, achando que essa narrativa de que quem ganhou a eleição que assuma os problemas, não é assim que funciona. Essa carniça que nós temos aí, essa carniça chamada de transporte público da Copa União e da Coastag, essa carniça foi segurada pelo ex-deputado, pelo ex-prefeito que também era do mesmo partido e que, infelizmente, o prefeito atual segurou por mais 4 anos, que deveria ter tomado vergonha na cara e não tomou. E não tomou, porque a população está aí amargando esse transporte público. E aí eu volto a repetir, muito me admira o Coronel Castro, que é o superintendente da STT, deixar esses ônibus transitarem no município. Porque o que nós mais noticiamos aqui foi ônibus quebrado à noite, ônibus que perdeu o freio e bateu em casa. E eu não consigo entender como é que os órgãos fiscalizadores estão deixando esses ônibus circularem. Aliás, nós sabemos, financiamento de campanha, dinheiro por debaixo do pano, aí elas vão continuar, igual a Alagoinhas, que está lá o Cidade de Alagoinhas e etc. E os proprietários já abriram bico para dizer que os acordos não foram cumpridos pelos gestores anteriores. Por isso que Alagoinhas também tem aquele transporte lá de merda. Aquele transporte que tem em Alagoinhas que é uma vergonha. Aliás, o transporte de Alagoinhas e o de Camaçari, para ser ruim, precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Então a gente realmente não consegue entender. E aí a população fica aí batendo palmas para os políticos, enquanto eles estão cagando e andando. E aí ontem estava conversando com alguns empresários e a Prefeitura Municipal de Camaçari suspendeu o pagamento dos fornecedores, que já é uma prática comum. Eu quero saber até quando. Eu quero saber até quando. Suspendeu os pagamentos dos fornecedores, suspendeu o pagamento das clínicas que atendem pelo SUS, e só retorna o pagamento em meados de fevereiro e março. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Aí tem empresários agora que estão com a mão na cabeça sem saber o que vai fazer. Eu sei o que é que vocês têm que fazer. Bate na porta do prefeito. Ele não bateu na porta de vocês agora na campanha? Batem na porta lá dos vereadores que foram reeleitos. Batam na porta. E aí vocês vão bater na porta, como a deputada bateu. Como a deputada bateu. Então é simples. Então tá aí a foto, para quem está assistindo a gente através da nossa TV, tá aí os vereadores eleitos do PSL, juntamente com a Daiane Pimentel, que veio buscar agora o jabá dela. Veio buscar o jabá dela. Então vocês acham que essa reunião foi para se tratar de quê? De Natal, desejar boas festas? Então aí está a hora do jabá, está a hora dos vereadores irem lá, sentar com o prefeito e dizer: e agora, prefeito, chegou a nota. Chegou a nota. Então vocês, empresários, vão lá buscar nota, até porque primeiro eu quero saber se o prefeito vai receber vocês. Eu já quero saber se vai receber vocês. E daí vocês percebem os vereadores que intitulam renovação, estão aí sentadinhos no sofá, batendo um papo, descontraído, falando sobre qualquer outra coisa, menos o jabá. Menos o jabá. Então são esses vereadores aí que vocês disseram que vão revolucionar a política de Camaçari. Por que é que esses vereadores até agora não se manifestaram na suspensão desses pagamentos das empresas daqui de Camaçari? Engraçado, não vi eles se manifestarem. Porque esses vereadores
não se manifestaram na suspensão do pagamento do SUS. E a partir da semana que vem nós vamos ter um quadro aqui bacana. Eu vou ligar para vereador por vereador para ver quem atende a gente. Vamos ver quem é que atende o telefone celular desses vereadores que tem esse bando de hipócritas que tem aí, moralistas de Araque. Um bando de moralistas de Araque, se achando coitadinho. E aí quem balançou a bandeirinha, distribuiu os santinhos e quem vendeu o votinho lá por 100, 150 reais, bate agora lá na porta do vereador. Vocês estão desempregados, batem lá. Batam lá. Os gestores educacionais foram desmoralizados. Não tem nem previsão. Nem manifestação agora conseguem mais fazer. Não dá ninguém, foram desqualificados. Que era isso que a Secretaria de Educação e a Prefeitura queria desmoralizar. Como tudo que vai de afronta à Prefeitura eles querem desmoralizar. Tudo eles querem desmoralizar. Então esse que é o X da questão. Então não vejo esses vereadores na rua. Abre a caixa preta da Prefeitura. Não estão dizendo que vão abrir a caixa preta da Câmara, que querem investigar o presidente da Câmara? Abre a caixa preta da Prefeitura também, vereadores. Mostrem que vocês são retados. Vamos lá falar sobre a entrega das creches, que ainda não aconteceu, a requalificação do Horto Florestal, que não entregou, a duplicação da Jorge Amado, que até agora nada. A mesma coisa sobre o viaduto, que está lá, todo dia abre um canto, fecha outro. Começaria com 14 milhões e já vai com mais de 18 milhões. Abre a caixa preta, vereadores. Larguem de ser moralistas. E em janeiro vamos esperar as nomeações no Diário Oficial, porque a população, principalmente quem trabalha com política, tem o prazer de trabalhar nas instituições públicas, nas autarquias públicas, e abrir a boca e dizer: eu sou indicação de tal vereador, de tal político. Em janeiro eu vou estar catando aqui um por um indicação de vocês, viu, moralistas? Um por um no Diário Oficial. Inclusive, diga-se de passagem, tem 2 dias que o site da Prefeitura de Camaçari está fora do ar. E curiosamente foi justamente agora, na aprovação dos salários desses bandos de cara pálida, do prefeito, dos secretários e dos vereadores. E aí o site você não consegue acessar o Diário Oficial, porque eu estou acompanhando as exonerações no Diário Oficial. Que curiosamente agora tem exoneração à torta e à direita. Engraçado. Não são colaboradores, não rendem. Se eles estão fazendo o trabalho dele, por que eles foram exonerados? Ah, é para abrir precedentes para as indicações desses vereadores que já estão aí no gabinete, né, prefeito? É, exatamente. A conta chegou, prefeito. Cada vereador desse aí tem que alojar os seus amigos que apoiaram na candidatura, porque no gabinete só fica o alto clero de quem ganhou a eleição. Quem balançou bandeira, quem gritou, quem estava nos grupos do Zap ofendendo todo mundo, esses têm que ir para a prefeitura, ganhar 1.200 conto, ganhar 1.500. O alto clero tem que ir para o gabinete, aí vai para o gabinete. Como eu vi aqui, o concurso público da prefeitura para o agente de farmácia ganhar R$1.200. Exatamente. Enquanto isso, o secretário teve aí o reajuste salarial deles de quase R$17 mil. Então, o que a gente percebe hoje é um bando de moralista para cima e para baixo, se achando os donos da razão. Então, em janeiro, nós vamos buscar essas nomeações, tá, moralistas? E eu quero que vocês digam que é mentira essa prática, porque muito me admira dizer que vai ter uma renovação e vão colocar um presidente da casa que já está impregnado dentro do governo, que já sabe a cartilha. Então, muito me admira. Então, eu queria só mandar esse recado para os vereadores. Eu quero ver vocês na rua, eu quero ver vocês publicitarem nas redes sociais de vocês, que eu não vejo a suspensão do pagamento dos fornecedores, a suspensão do pagamento do SUS nas clínicas. Eu quero que vocês publicitem isso. Então, esse oba-oba que vocês começaram a fazer, eu não vi absolutamente nada de anormal. Prefeito eleito Alberto Castro, da cidade de Dias d'Ávila, já está lá vendo. Provavelmente tem muito trabalho na sua gestão, porque vai ter que dar o jabá, não tem pra onde correr. Não conseguiu eleger a maior bancada, então vai ter agora que se render aos prazeres da carne.
Agora o manjar dos deuses vão ter que ser distribuídos. Lá em Itanagra, a prefeita, antes de sair, faltam 15 dias para aquela outra malfeitora sair lá de Itanagra. Graças a Deus, eu espero que o grupo político que entrou agora não dê precedentes para ela voltar mais nunca. Nem ela, nem o ex-gestor lá, o tal do Didi. Tá lá agora a caça às bruxas para saber quem foram os vereadores que votaram contra a aprovação das contas dela. Então é esse daí, são esses os políticos que cada um colocou nas suas prefeituras. São esses. E vim abrir a boca e dizer que o comércio está respirando. Comércio de Camaçari falido. Comércio de Dias d'Ávila falido. Comércio de Mata de São João falido. Falido. Então, são essas coisas que eu acho engraçado. Muito engraçado. Tá? Então, infelizmente, são esses os políticos. São esses os políticos. São 13 horas e 1 minuto. Mandar um abraço para a Noélia. A Helena também está aí presente. Nayeli, um forte abraço. Então, são essas coisas que fazem a gente refletir. E aí eu vejo o prefeito também fazendo a reunião com o Banco Cicobi, que vai ter uma agência aqui na cidade, onde era o antigo Itaú, próximo do antigo Bom Preço também, parabenizando. E o prefeito de Camaçari, realmente ele merece ganhar agora de presente de Natal 1 litro de óleo de peroba, porque eu nunca vi um prefeito pegar tanta ponga. Eu nunca vi um prefeito pegar tanta ponga. E aí publica outra nota também falando a respeito dos investimentos, das bolsas sociais e etc. Prefeito, para que tá feio. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Valdir Freitas, tomem vergonha na cara de vocês, porque o governo federal não tem nada a ver com o governo municipal. Publicitem o que vocês do governo municipal têm ajudado. Diga-se de passagem, nada. Porque não isentou nenhum empresário aqui de imposto absolutamente nenhum. Então, Bolsa Família não é municipal não, tá? O 13º, o FGTS, o pagamento dos aposentados, não tem nada a ver com prefeitura não, prefeito. Então, pare de pegar ponga. Engraçado que o senhor não fala do repasse da Covid que o governo federal fez para Vossa Excelência. Isso aí o senhor não comenta. Quer dar uma de bom samaritano. Então, para de pegar ponga, prefeito. Toma vergonha, vá pra rua. Eu não vi o senhor na campanha dentro da feira. Aliás, ninguém vê. Ninguém vê em canto nenhum. O prefeito de Camaçari não anda na cidade, ele vive em Nárnia. Ah, vou falar igual o nosso amigo professor Gel. Quero mandar um abraço para o professor Gel. O prefeito de Camaçari, ele vive no mundo de Nárnia. Ele nem bota os pés na cidade, ele nem anda na cidade. Tanto não anda na cidade que todos os dias nós temos problemas aqui, denúncias. Denúncias e mais denúncias que nós publicitamos. Porque se fosse um gestor que conhecesse a cidade, saberia dessas denúncias e já tinha resolvido. E já tinha resolvido. Ao contrário. Ao contrário. Então acho que a Prefeitura Municipal de Camaçari, e nós publicitamos também aqui a LOA de 2021, os bilhões que vão ser administrados, que o prefeito nesse segundo mandato, que ele tenha mais responsabilidade com a população. A prefeita de Dias d'Ávila, Jussara, tem andado nos 4 cantos da cidade pregando que vai deixar dinheiro, que vai deixar a obra inacabada. Está tentando montar um lobby já para desqualificar o gestor que vai assumir. O que eu não consigo entender é como é que esses prefeitos que vão assumir as prefeituras, por que eles não pagam uma empresa de auditoria para pegar esse bando de canalha e botar tudo na cadeia? Por que não coloca esse povo todo na cadeia? O Jamerson que fala da renovação aqui em Camaçari. Jamerson, por que não se faz uma auditoria na Câmara de Vereadores? Você não quer colocar, tá, o presidente da casa, o vereador Jorge Couvene, em maus lençóis? Mas faz o seguinte, induz uma auditoria de responsabilidade, de respeito, que aí eu não quero soltar o do Jorge Couvelo não, mas entrar todos os outros ex-presidentes da casa, inclusive o que vai assumir, que eu queria também que se cobrasse dele as 5.000 casas que ele disse que ia entregar reformado enquanto ele estava como secretário de habitação.
Eu não vi ninguém publicitar isso também. Vamos publicitar isso aí, vamos cobrar isso. Cadê as casas, secretário? Quer dizer, agora é vereador e futuro presidente da Câmara. E aí vou pedir aqui a produção para colocar para a gente uma denúncia que nós temos aqui e que já foi encaminhada para a Defesa Civil. Então, observem essa imagem que é da Rua da Simpatia. Esse muro, ele já desabou, tá? E o dono da propriedade, mais os moradores, eles estão, na verdade, preocupados porque esse muro fica ao lado, ele fica ao lado do ponto de coletivo. E está arriscado cair em cima de uma criança, de um adolescente, de um idoso. A Defesa Civil esteve no local, interditou, disse que voltaria com a CESP. Isso já fazem 4 meses. Já fazem 4 meses. É daí que eu queria entender onde é que estão os secretários. Aliás, secretário em Camaçari, ele não trabalha, nem vai trabalhar, porque a maioria dos secretários de Camaçari tem mais de 70 anos de idade. E aí todos têm suas comorbidades e agora a justificativa é a Covid-19. Eu não sei, acho que essa Covid-19 chegou em Camaçari mais cedo do que em tudo que é lugar. Né? A Covid eu acho que chegou aqui há 4 anos atrás. Só pode. Só pode. Então eu queria realmente entender isso aí. Então, eu ainda não consegui compreender. Porque a gente não vê secretário aqui em canto nenhum. Em canto nenhum nós vemos secretário aqui. Então, essa denúncia aí foi feita pelos moradores ao lado da Praça da Simpatia, tá? Ao lado da Praça da Simpatia. Então, a gente pede encarecidamente que alguém da Defesa Civil ou da CESP dê um pulinho lá para ver essa situação. Outra denúncia que nós recebemos aqui também é a respeito dos carros abandonados na Avenida Concêntrica. Então, os moradores fizeram essa denúncia, onde tem uma oficina com vários carros abandonados, uma casa, inclusive, que tem despejado para vocês que estão vendo a imagem aí agora, despejado vários dejetos, tá? Então, o que os moradores têm pedido é que a prefeitura visite o local, que não esteve ainda lá. Nessa única rua nós temos a coleta de lixo que não está sendo feita. Segundo os moradores, esse lixo está sendo jogado lá por empresas ali da região. E aí não tem feito a limpeza. Tem uma residência que está despejando o esgoto a céu aberto e está empoçando na porta de outras casas. E esses carros abandonados que estão lá, que servem de abrigo para bandidos, que servem para foco de dengue. E até agora nenhuma providência foi tomada. A prefeitura foi notificada, a Defesa Civil foi notificada, a CESP foi notificada e até agora ninguém resolve. E aí é que eu fico perguntando, para que aqui tem secretário? Porque aqui é assim, secretário, subsecretário, coordenador, diretor. Então queria saber, porque até agora eu não consigo. Então essa denúncia veio lá da Avenida Concêntrica, logo depois do posto de combustível. Então a gente pede encarecidamente que a prefeitura tente averiguar essa denúncia. São 13 horas e 8 minutos e tem aqui também um pedido. Esse morador, gente, é daqui de Camaçari. Ele encontra-se desaparecido e a família está desesperada, tá? Então, para vocês que estão assistindo nosso programa e puder publicitar e disparar essa fotografia, nós vamos ficar gratos, tá? Ele é morador do POC 2,
aqui da cidade de Camaçari. A última vez que foi visto, estava atrás do atacadão, foi trabalhar, levou inclusive uma roupa, porém não retornou, a família ficou preocupada e até agora não se tem notícia desse rapaz. Então, os números estão aí, se alguém tiver alguma informação, pode ligar também para a nossa redação, 719-9195-1984. Tá? Vamos tentar ajudar essa família a achar esse rapaz, tá bom? Ele mora aqui em Camaçari, no POC 2. 13 horas e 9 minutos, vamos a um breve comercial, já já estamos de volta. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles depois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. E 11 minutos, estamos de volta com o programa Folha Notícias. E vejam, eu acho engraçado, eu fico olhando as pessoas, esses candidatos, né? Quando entram na política, eles costumam dizer que entrou na política para ajudar a população, que em nenhum momento é por dinheiro. Quando são candidatos, então, não, se perder eleição não tem problema, porque eu volto para a minha profissão. Tá? Eu nunca vi um cidadão desse que entrar na política sair. Nunca vi. Bater marreta, ir para a empresa trabalhar, nenhum desses cara pálida. Nenhum. E aí eu tô vendo aqui na manchete dos jornais, Marcelo Oliveira deve assumir Secretaria de Educação na gestão de Bruno Reis. O Marcelo Oliveira, que é o prefeito de Mata de São João, era funcionário, trabalhava na Coelba, se eu não me engano, inclusive, conhecido do João Gualberto. E aí o Marcelo veio ser secretário de João, nunca mais saiu da política. Se elegeu prefeito, se reelegeu prefeito, e agora eu vejo aqui a matéria, que a indicação foi feita do ex-deputado federal João Gualberto, padrinho político de Marcelo. Então eu não conheço ninguém que volta a bater marreta. Por isso que eu estava dizendo, a Daiane Pimentel veio buscar o jabá dela porque o marido mordeu a boquinha. Ela tomou a bolada nas costas dela lá em Feira de Santana, não ganhou foi nada, graças a Deus. E eu espero que ela perca em 2022. Se depender de mim, vai perder. Porque esses políticos que ficam por detrás, nos bastidores, pedindo cargo para familiares, para chegados, esses têm que ser abominados da política. Eu quero mandar até um abraço para Luma Menezes, vereadora eleita lá da cidade de Alagoinhas, que vai fazer processo seletivo para a escolha da assessoria dela no gabinete dela. Parabéns, Luma, pela responsabilidade, por abrir mão de indicação política. E agora o Marcelo Oliveira vai lá ser o secretário de Educação.
E aí nas redes sociais eu vejo um bando de imbecis parabenizando, enquanto Mata de São João não tem uma empresa na cidade. Não tem uma empresa sequer na cidade. O João Goberto foi prefeito por 2 mandatos. O Marcelo Oliveira foi prefeito por 2 mandatos. Não implantaram uma empresa dentro de Mata de São João na sede. Uma sequer. E a população tá lá batendo palma. Você abre os noticiários. Mata de São João só se fala em assassinato, em tiro, em tráfico. É impressionante isso. Impressionante. E a população vi dizer que foi uma gestão modelo. 91951984, vereadores de situação. Ou qualquer um popular de Mata de São João, liga aqui para a redação da gente. Me dá o endereço aí de uma empresa que foi implantada na sede de Mata de São João. Eu quero só uma. Eu quero só uma. Porque Praia do Forte não. Praia do Forte, o senhorzinho Malta, ele monopolizou a Praia do Forte toda. Ele transformou a Praia do Forte em mais uma empresa dele. E aí volta agora para o 3º mandato, que é aquele prefeito que falou que era contra o monopólio de poder, tá? É ele, é aquele prefeito que quando chegou em Mata de São João, que falava do grupo de Márcia, que falava dos grupos políticos instalados lá, ele dizia que ele era contra o monopólio de poder, tá? É esse que se elegeu, se reelegeu, elegeu o amigo, reelegeu o amigo e agora ganhou a eleição também. Vai pro 3º mandato de prefeito. É esse que falou que é contra o monopólio de poder, tá? Parabéns, João Goberto, você realmente é o cara. Você é o cara. Ainda quer abrir a boca para falar de moralidade, rapaz, um cidadão desse. É por isso que Serginho não é desse planeta, não. O prefeito de Colatina, ele não é desse planeta, não. Porque o que Serginho fez na política, infelizmente, não serviu de exemplo, foi para nenhum desses vagabundos, um pior do que o outro. O Serginho falou que não seria candidato à reeleição e não foi. Que não ia aceitar funcionário público estar em campanha e também cumpriu. E tá lá, ontem eu estava vendo inclusive os vídeos, ele preparando o presépio na cidade, ele mesmo, pessoalmente lá, metendo a mão. O João Goberto chegou a publicitar até que foi para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, para aprender o quê? Aprender o quê, João? A ter vergonha na cara só se for. A ter vergonha na cara. A ter vergonha na cara só se for. Porque realmente é lamentável. Triste região metropolitana da Bahia, triste. Reelegeu uma Moema Gramátio em Lauro de Freitas, reelegeu um Dinha em Simões Filho, reelegeu João Goberto em Mata de São João. Quem se salvou, a única cidade que se salvou aqui na região foi Dias Dávila, que elegeu o Alberto Castro, que não estava nem no grupo A nem no grupo B. A única que se salvou, porque as outras... O prefeito de Camaçari se reelegeu sem entregar uma obra na cara dura. Com um monte de secretário que nem aqui bota os pés. E um bando de moralistas. O secretário de administração, tal do Gama, do mesmo jeito. Se acha o supra-sumo. O Helder Almeida, eu vi esses dias aí os outdoors, é o melhor que nós temos. Eles se acham supra-sumo, se acham acima de tudo. Falando nisso, eu queria saber do secretário de Desenvolvimento Econômico daqui do município, e vou pedir aos vereadores aí de renovação, eu quero saber o que foi que aconteceu com as costureiras que foram contratadas, que ficaram lá na Redicam, lá na UOSC, na Glebacê. Elas estão ainda lá trabalhando? Estão recebendo os proventos dela? Eu queria que vocês publicitarem isso também, porque eu vou lá. Eu vou lá, tá? E tá aqui, a internet é imbatível. A internet é imbatível. Tá aqui printada as matérias, as notícias, tudo bonitinho. Eu quero ver se as costureiras continuam trabalhando ou se elas estão em casa desempregadas. Porque pelo que eu sei, aquela cooperativa tinha anos, décadas fechadas, que ninguém nunca bateu um prego numa barra de sabão lá.
E aí o prefeito, para fazer o jabá dele, para fazer o oba-oba, reativou e disse que contratou várias costureiras para poder dar empregos e etc. Eu vou lá, tá? Deixa eu ver há quanto tempo essas costureiras estão lá. Vamos ver se é que elas ainda estão lá. Tá? Porque a hipocrisia reina. A hipocrisia reina. Gilson Farias, um forte abraço lá na Rádio Comunitária de Parafuso. Gilson, eu quero saber agora o Parafuso também como é que vai ficar, porque na época da campanha você estava recheado de candidatos aí no seu programa. Você estava recheado de candidato aí dentro do seu estúdio. Estava recheado de candidato andando, porque pelo que eu sei agora, você mal consegue falar com nenhum deles. Né, Gilson? Você liga agora, ninguém atende. Cadê os artistas, Gilson, que estavam indo no seu programa? Tenta ligar para eles aí. Tenta ligar para ele para ver se você consegue falar. Tá? Vamos ver se agora eles vão para aí para poder ver quem são as famílias que vão ter uma ceia de Natal digna. Aquelas problemáticas que você divulgava aqui, inclusive no meu programa, a respeito do transporte do parafuso, a respeito de vários negócios que estavam para falir aí no parafuso. E aí eu faço um desafio para você, Gilson, que é o seguinte: tenta ligar para essas pessoas e quem atender você me confirma depois da lista que você tem aí de todo mundo que foi, tá? Me confirma quem foi que atendeu o telefone. Porque agora pode se preparar, porque daqui para frente todo mundo vai sumir. E principalmente, os mais moralistas. Esses são os primeiros a assumirem, porque não sabem reconhecer as merdas que estavam falando na época da campanha. Na época da campanha. Então vamos lá, porque esse ano o prefeito não entrega nenhuma obra. Esse ano o prefeito não entrega nenhuma obra. E para os apoiadores dele, o homem está trabalhando demais. É igual a Dias Dávila. Eu cheguei em Dias Dávila, tem ruas em Dias Dávila em paralelepípedo há mais de 20 anos. E eu encontro apoiador da prefeita dizer que mudou a cara da cidade. Mudou mesmo, de ruim para pior. De ruim para pior. Porque dizer que a prefeita Jussara trabalhou em Dias Dávila, a pessoa nunca botou os pés em Dias Dávila. Porque você chegar no Bosque, o bairro abandonado, a nova Dias Dávila, aquela reforma michuruca na praça. Você vai no Cristo Reis, você encontra ruas de paralelepípedo, o centro da cidade, nas mediações da Casa de Américo. E tudo em paralelepípedo. E vocês dizerem que a Jussara mudou a cara de Dias Dávila, mudou mesmo, para pior. Você vai nas mediações do Cajadão, do Estado, tudo destruído de paralelepípedo. E de paralelepípedo, e dizer que a cidade que ela mudou, e eu vi esses dias ela fazendo um vídeo, inclusive, na Praça CM, vocês lembram que na época aqui alagava e etc. Vai viver disso, prefeita? Vai viver disso? Vamos esperar se a prefeita vai ser candidata em 2022, né? Vamos esperar. O marido dela ganhou pela 1000ª vez, que eu não entendo, né, a população. Eu não entendo. Eu já percebi que a política no Brasil é muito simples. Se você tem dinheiro para comprar o voto, para pagar a boca de urna, você está com a eleição ganha. Você está com a eleição ganha. Um abraço aí, Cislaine, um abraço, Quinha de Quipá, tá lá em Serra Preta. Pois é, Quinha. Se você não tiver dinheiro, você não ganha eleição. Não adianta se fazer trabalho social. Não adianta se fazer filantropia. Não adianta nada disso, tá? Se você tiver dinheiro para no dia da eleição você pagar R$100, porque agora a cotação de voto e boca de urna é igual ao dólar. É igual ao dólar. É quem dá mais. Se você der 100, 150, 200, aí a pessoa vai lá, porque a nova modalidade agora é o voto pedófilo. É o voto pedófilo, né? Vocês sabiam disso, o voto pedófilo? O candidato coloca uma criança para entrar com você, para a criança confirmar que você votou nele. E aí veio agora essa segunda modalidade, que é a seguinte. A segunda modalidade que foi votar e tirar foto. Que o TRE e o TSE pouco se lixou para isso, que é crime eleitoral. Mas eles não se preocuparam, não. Não se preocuparam. Em nenhum momento eles se preocuparam. Essa foi a verdade. Então as pessoas foram lá, tiraram a foto do voto, voltou, pegou seus 100, seus 150, tá tudo lindo. Então já percebi que a eleição no Brasil, daqui para frente, vai ser assim, ponto e acabou.
Ponto e acabou. Então, fazer trabalho social não rende absolutamente nada para ninguém. Nós temos um exemplo claro disso, de que muitas pessoas que perderam a eleição, candidatos a vereadores, perderam. A maioria fazia trabalho social. A maioria fazia trabalho social. Então, é claramente que as eleições funcionam assim. Então, muitos candidatos aí que foram reeleitos, 6, 7, 8, 9, 10 mandatos, são aqueles que têm realmente dinheiro para poder investir e gastar. 13 horas e 26 minutos no ar o programa Folha Notícias e já eu vou estar aqui com o doutor Diego Lopes do quadro Patrulha do Consumidor. Já nós vamos falar sobre algumas denúncias vindas de nossos ouvintes e internautas. E vamos lá falar de denúncia, continuar com denúncia. 3 famílias estão morando no fundo do fórum aqui na cidade de Camaçari. Olhem vocês aí nessa foto, para quem está assistindo o nosso programa pela TV. Essa senhora tem 49 anos de idade, está morando no fundo do fórum, próximo à prefeitura. E o que eu acho mais engraçado é que ela está entre o caminho da Câmara de Vereadores, mais a prefeitura. E nenhum vereador se atentou para isso. Além dessa senhora, tem outra senhora lá e mais um rapaz. Uma dessas senhoras tem 11 filhos. É isso aí que vocês estão ouvindo, tá? Tem 11 filhos. Já tiveram nas sedes, já tiveram no Centro Pop, já tiveram na prefeitura, já conversaram com vereadores e até agora não se resolveram absolutamente nada. E acredite, não vai se resolver por agora. E aí eles estão lá com colchões, algumas pessoas estão doando alimentos e o mais engraçado, tá? Tem pessoas lá que estão passando e doando alimentos. Estão sabendo, inclusive, da situação dessas 3 famílias. Então, elas estão lá, tá? Hospedada, vamos dizer assim. E é a 3ª família que nós divulgamos já aqui no nosso programa. E tem mais, tá? Eu tenho uma lista aqui de visitas, tá? Nós temos aqui uma lista de visitas para pessoas que realmente estão nessa mesma situação. É curioso demais isso, viu? Muito curioso. E nós estamos falando... tá? E nós estamos falando na cidade de Camaçari, tá? Nós estamos falando da cidade que todo mundo fala que é tão rica, tá? É essa aí, é essa mesma. São 13 horas e 28 minutos, eu já estou aqui com ele, doutor Diego Lopes, e já nós vamos começar... Ixi Maria, tô bagunçando o meio de campo todo aqui já, viu, Diego? Diego, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação imensa estar aqui nesse quadro Patrulha do Consumidor e esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes, as denúncias, para cada dia deixar mais claro que o consumidor tem quase sempre razão. É isso aí, ainda bem. Olha, eu gostei dessa fala do doutor agora, quando ele disse, tem quase sempre a razão. E o consumidor precisa entender isso, tá? Quase sempre tem a razão. E nem sempre tem a razão, até porque nós temos que ouvir os 2 lados. E aí, vamos começar, como sempre, nós vamos começar o nosso quadro hoje, já tirando a primeira dúvida, que é o seguinte, o direito do consumidor. Então, para vocês que estão nos assistindo agora, o doutor Diego vai falar para vocês o que é o direito do consumidor. Vamos lá, doutor. Direito do consumidor nada mais é que uma legislação feita para deixar bem claro para tanto os consumidores quanto os fornecedores a importância de regulamentar as suas respectivas funções. O que é consumidor? É uma pessoa física ou pessoa jurídica que tenha um serviço ou um produto sendo prestado. Além disso, existem consumidores por equiparação. Quais são esses consumidores? Os consumidores que são expostos a qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de propaganda. É isso aí, agora vamos lá para o primeiro caso que nós temos aqui, doutor, o senhor pode ficar à vontade aí. O primeiro caso que mandaram
Cadê a mensagem? Que foi a respeito do presunto, não foi? Isso. Pronto, pode, eu não consegui ler aqui, mas fala pra gente esse primeiro caso. O caso foi o seguinte, era uma denúncia de uma pessoa que foi ao mercado e comprou um presunto, estava embalado no pratinho e o presunto estava com a validade ok, mas quando chegou em casa, passou algumas horas e o presunto estava completamente podre. O que ocorre em relação a isso? A partir do momento que há um fracionamento de produtos alimentícios, o estabelecimento comercial ficará responsável integralmente pelo armazenamento, consequentemente, pela distribuição. A partir disso, quando o consumidor percebe que um produto que está com prazo de validade para hoje, por exemplo, e ele já está podre, presume-se que ele foi lavado. E nenhum produto alimentício pode ser lavado. O que o consumidor deve ficar atento à embalagem, deve ficar atento à qualidade do produto. Além disso, caso ocorra que o produto esteja avariado ou podre, como foi a denúncia do nosso ouvinte, o consumidor deve, primeiramente, denunciar ao PROCON. Além disso, ir até o estabelecimento comercial, pedir o reembolso, mesmo que esteja sem nota fiscal. Lembrando que é de extrema importância ter a nota fiscal. E, se por algum motivo a pessoa ingerir esse produto podre, ela deve ter todas as notas fiscais dos medicamentos, da consulta médica e cobrar via administrativa ao estabelecimento comercial e, se não for o caso, via judiciária. Rapaz, tá vendo aí? Marcelo de Lauro de Freitas, na Bahia. Doutor, fui ao mercado pela manhã e comprei um presunto no pratinho. E o prazo de validade estava em dias. Porém, com outras horas depois, o presunto já apresentava que estava apodrecendo. Eu observei que o produto foi lavado e recolocado à venda. O que devemos fazer? Que aí foi essa que você acabou de dizer. Eu tenho outra aqui também, que é Carlos, lá de Salvador. Ele diz o seguinte: doutor, boa tarde. A empresa RAP, via site, aplicativo, está vendendo um tablet da marca Samsung com um teclado que não é compatível com o mesmo. O que devo fazer? Bom, Carlos, obrigado pela sua denúncia, obrigado pela sua pergunta. Bom, a partir dessa informação que você está nos informando, tem duas coisas peculiares. Se o tablet e o teclado não é compatível com o tablet, o que é que deve se fazer? Primeiramente, deve-se informar a empresa que há uma incompatibilidade e pedir integralmente o reembolso, tendo em vista que é uma propaganda enganosa, pois é de extrema cautela que, se o consumidor está exposto a um produto que não é compatível, obviamente que não faz jus ao que está vendendo. Então, ou a empresa restitui de forma integral o produto, ou, infelizmente, terá por vias judiciais fazer a devida reparação. Nesse caso, doutor, ele precisa levar algum documento? Somente a nota fiscal e algum documento probatório que informe a incompatibilidade do teclado com o tablet. E isso é muito fácil de detectar pelo site da própria Samsung. Entendi. Bom, então, já esse problema aí já dá para resolver tranquilo e calmo, tá? Maria Luísa de Camaçari. Perdão, não, esse daí foi Carlos lá de Salvador. Maria Luísa de Camaçari, aqui em Camaçari, ela diz o seguinte: boa tarde. O aplicativo RAP, que é vinculado à Samsung, está vendendo o aparelho Samsung Galaxy A21 com memória de 128 GB. Porém, esse aparelho não tem esse armazenamento, e sim 64 GB. O que o consumidor deve fazer? Obrigado, Maria Luísa, perdão. Mais uma denúncia. Mais uma vez, é propaganda enganosa. Neste caso específico, é ainda mais grave, tendo em vista que o produto não existe. Quando o produto não existe,
a penalidade é muito mais gravosa. E neste caso ainda, não é somente pelo consumidor que compra o produto, mas também os consumidores por equiparação. Tendo em vista que, quando o consumidor está exposto à propaganda de um produto que não existe, ele também é frustrado. Porque ele vai em outros estabelecimentos comerciais procurar aquele equipamento e o equipamento não existe. Deve ser penalizado, pelo visto, o aplicativo que é o mantenedor da propaganda e não a empresa originária. Porque muitas vezes é a própria terceirizada que faz esse tipo de propaganda. Outra pergunta aqui, doutor, e que muita gente tem dúvida também é a seguinte, quanto às garantias, a gente percebe que quando se compra produto hoje, a maioria das empresas tem vendido 2 tipos de garantia, uma garantia do próprio produto, da loja e uma garantia da fábrica. Como é que funciona? Caso o objeto ele quebre, realmente tem essa prerrogativa de que não deve ser cobrado da fábrica e sim da loja ou vice-versa? O Código de Defesa do Consumidor, boa pergunta, Bruno. O Código de Defesa do Consumidor, ele dá 30 dias de produtos não duráveis e 90 dias de produtos duráveis, a exemplo de televisões, geladeiras, celulares, entre outros. No Brasil, ficou muito comum a garantia de 12 meses, portanto, é uma extensão de 9 meses a mais da garantia legalmente descrita. Qualquer tipo de garantia posterior a esses por lei, quem cumpre é a mantenedora da garantia estendida. Via de regra, as empresas originalmente, por exemplo, Samsung, Motorola, LG, quando elas dão garantias de 12 meses, que é o padrão brasileiro, ela cumpre esses 12 meses. Qualquer empresa que porventura venda a garantia estendida, é a empresa fornecedora desta garantia que irá fornecer toda a assistência. Lembrando que é proibido, é vedado a compra casada. Nesse caso, doutor, o senhor pode até explicar para a gente agora como é que funciona a compra casada. A compra casada nada mais é quando o consumidor fica obrigado a ter aquela garantia. E como é que as lojas elas colocam muitas vezes embutida no preço e o cliente nem enxerga que esse preço está. Por exemplo, ela coloca um aparelho de R$1.000 e coloca 11 vezes de R$100. E o consumidor, muitas vezes disperso, assina vários papéis que muitas vezes nem sabe o que é e está embutido ali a venda casada, que é extremamente proibida. Além de outras, quando o consumidor, por exemplo, banco é muito comum. Eu só lhe dou crédito se você fizer um seguro de vida. Só lhe dou um financiamento se você fazer qualquer tipo de programa no banco. Isso é venda casada, quando obriga o consumidor a ter 2 produtos distintos. E muitas vezes não dá viabilidade ao consumidor. E quando dá viabilidade de escolha, dá uma disparidade muito grande de valores. Aí o consumidor fica refém. Essa venda casada a gente percebe que às vezes é frequente em algumas lojas, viu? Com certeza. Muito frequente. Letícia de Jesus, um abraço. Camila também um abraço. Inverson Valois, um abraço também. Pode dizer, doutor. Infelizmente, o PROCON precisa receber essas denúncias dos consumidores. Tem sim, o PROCON, das suas respectivas localidades, vai até os estabelecimentos comerciais, porém é por demanda. É impossível um órgão gerir todo mundo, todos os locais. É preciso que os consumidores denunciem sempre que haver uma irregularidade, sempre que o consumidor se vê acuado. Nós temos esse problema às vezes, viu? O consumidor ele tem preguiça, na verdade, de ir buscar os seus direitos, porque muitas vezes eles acham que demoram demais. E aí a outra dúvida que eu tenho aqui do internauta, doutor, que mandou pra gente, que é o seguinte: quanto tempo se dura para uma ação dessa? Varia muito? A expectativa, às vezes, que o consumidor tem de resolver rápido, você acredita que a melhor forma é ir negociando com a loja ou ir direto às pequenas causas ou ao próprio direito do consumidor?
Bom, Bruno, é de extrema importância compreender que sempre que houver uma irregularidade, sempre buscar, primeiro, tentar negociar com o próprio estabelecimento comercial. Não é justo você abarrotar o judiciário sem ao menos você tentar resolver administrativamente. É você indo na loja, pedindo para trocar o produto, é você indo na loja, pedindo para substituir, ou troca por outro produto, ou reembolso, sempre de forma administrativa. Por isso a importância da nota fiscal. Sempre peça nota fiscal. Em relação ao tempo de ações, infelizmente, o nosso judiciário ele é extremamente inchado e com poucos servidores. Lembrando que até 20 salários mínimos, qualquer cidadão pode ingressar com ações sem advogado ou sem defensor público. A partir de 20 salários mínimos é obrigatório ter advogado ou defensor público. O que ocorre? Via de regra no Brasil, a média das ações dura em média 2 anos. Em média 2 anos. Então, porém, muitas vezes acontece que em 6 meses for concluída, em 30 dias. Então, mas a média brasileira é entre 1 ano e meio e 2 anos. E a partir dessa demora, muita gente deixa pra lá, é por causa de R$50, por causa de R$10. Só que é nesse volume, é no pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo. Os grandes empresários não têm noção, muitas vezes, os gestores, dos seus erros, já que o consumidor não denuncia. Infelizmente. E aí, doutor, eu queria outra pergunta que eu tenho aqui dos internautas também, uma dúvida, na verdade, de muitos internautas, é a diferença do cupom fiscal, nota fiscal, recibo. Qual é, doutor, desses que tem realmente legitimidade na hora de entrar com ação ou com a negociação? Boa pergunta, Bruno. Olha só, em relação ao consumidor, qualquer um deles, recibo, nota fiscal, cupom, qualquer documento probatório que comprove a sua compra do produto ou serviço, ele é de extrema importância. E observa-se que o cupom fiscal, ele muitas vezes não tem validade tributária em alguns estados. E a nota fiscal tem, porque ele pode ser identificado o consumidor. E o cupom fiscal não. E o recibo muito menos, já que muitas vezes é feito à mão. Mas para o consumidor ingressar com qualquer tipo de ação, muitas vezes não precisa nem desses recibos. Existem outros meios de prova que comprovem que ele foi adquirido. Mas é sempre importante ter essa comprovação, porque facilita muito para a identificação que você realmente comprou. Até porque se você ganha um presente, por exemplo, um relógio, dificilmente alguém vai te dar nota fiscal. Ela vai te dar a garantia. E se o produto tiver algum tipo de avaria, defeito, vício, você nada mais justo que ingressar com uma ação, se for necessária, comprovando que ali o produto é seu, mas não necessariamente você pagou e tem a nota fiscal. Mas com a garantia, ela presume-se que ele é seu. Doutor, outra pergunta que eu tenho aqui que eu acho que é muito interessante também é a seguinte. Nós falamos do cupom fiscal, da nota fiscal, né? E vamos fazer de conta que de repente ele perde. Há uma prerrogativa também de que a empresa ela é obrigada a lhe ceder uma segunda via, porque o que a gente percebe também que é um problema frequente. O consumidor volta na loja para pedir uma segunda via da nota fiscal e o gerente diz que não é obrigado a dar essa nota. Bom, Bruno, excelente pergunta. Ele é obrigado, sim. Porém, precisa-se ter pelo menos um prazo mínimo de 24 horas de 48 a 24 horas para o fornecedor lhe entregar a segunda via de nota fiscal. Mas é de obrigatoriedade ter essa nota fiscal. Porém, é plenamente possível de ter algum tipo de custo, até porque a nota fiscal primária, a originária, ela é sem custo ao consumidor. Já a partir da segunda, é plenamente possível que o fornecedor, o estabelecimento comercial, possa cobrar, já que não estava embutido no preço do produto final essa segunda via, mas é obrigatório a entrega. Rapaz, então fiquem aí, como diz o ditado, fiquem espertos, porque
tem muita loja que realmente quer sair dessa responsabilidade, né, doutor? E nesse caso, caso ele não queira emitir, qual o procedimento? Primeiramente, ir até o PROCON. E se, infelizmente, o PROCON não conseguir resolver pela demanda que é muito alta, infelizmente, procurar o judiciário. Rapaz, então... Até porque existe outro tipo de prova que comprove que o estabelecimento, que o consumidor comprou naquele estabelecimento comercial. E eu não consigo entender o porquê os estabelecimentos comerciais ficam nesse receio, ficam nessa insistência em não entregar a segunda via. Cobre a segunda via, não tem nenhum tipo de problema, mas que deixe bem claro ao consumidor que é plenamente possível ter uma segunda via. Tem outra pergunta aqui, doutor, que é bem interessante para depois nós entrarmos nos nossos intervalos, nos nossos comerciais, que é o seguinte: alguém faz um pedido de uma refeição pelo delivery e no atendimento a pessoa lá da empresa disse que vai entregar com 5 a 10 minutos. De repente demora 25 ou 30 minutos. Ele pode recorrer de alguma coisa, por exemplo, de pedir um desconto ou de não quer mais o produto, pode pedir para voltar o produto sem a responsabilidade de pagar? Bom, eu vou ter duas respostas aí. Antes da pandemia, era plenamente possível o cancelamento do produto. Passou do prazo, ele pode ser sim cancelado. Porém, na pandemia, via a lei da pandemia, foi proibido, foi vedado a devolução de produtos alimentícios. Em virtude de que, por todo mundo estarmos em quarentena, ficou inviável, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, ter a devolução de alimentos. Então, via lei, ela foi vedada. Mas, posteriormente, provavelmente, 31 de dezembro, essa lei será revogada, muito provavelmente, o consumidor pode sim cancelar o produto ou pedir algum tipo de desconto. Já que não foi o contrato, houve uma quebra de contrato, já que é 15 minutos, não é 20 minutos, 15 é 15. Tem gente que às vezes não cumpre esse horário e aí fica aquele imbróglio de que um quer, outro não quer mais. São 13 horas e 48 minutos e estamos no ar com o programa Folha Notícias. Letícia de Jesus está aqui presente, tá vendo aí, né, Letícia, como é que funciona o direito do consumidor, viu? Direito do consumidor. Vamos a um breve intervalozinho e já nós estamos de volta aqui com o doutor Diego Lopes falando sobre o direito do consumidor. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS.
Pronto, 13 horas e 50 minutos e estamos de volta com o programa Folha Notícias. Hoje já com o nosso quadro. Eu me atrapalho sempre, viu, doutor? Mas a gente vai se acostumando aqui, viu? Consumidor em Ação, com a apresentação aqui, a participação de doutor Diego Lopes. E aí nós temos mais uma pergunta aqui de Manuela, lá de Camaçari também. Com o aumento abusivo dos preços de determinados produtos, o que o consumidor deve fazer? Chegou em determinado lugar, inclusive ontem, eu estava vendo até numa emissora, também falando sobre os preços abusivos. Teve lugares que o frango, o peru também custava 25, 30 reais e no outro mesmo, com o mesmo peso, custando 60, 70 reais. E aí, doutor, essa pergunta está bem sugestiva mesmo. O que o consumidor deve fazer quando ele perceber que há sim um aumento abusivo dos preços nos produtos? Primeiro, Bruno, temos que observar duas peculiaridades em relação ao aumento de preço. Primeiramente, qualquer aumento de preço é plenamente possível. Não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de empecilho tem aumento de preço. Desde que esse aumento seja motivado. O porquê? É comum, infelizmente, estamos em uma pandemia e vários insumos teve sim seus aumentos. E se por um acaso seu produto subiu de preço de forma muito alta, infelizmente você tem que passar para o consumidor. O que não é justo é você ter o produto em seu estoque e só pelo simples fato do consumo aumentar aquele produto, aí tem a lei da oferta e da procura, e você, por si só, aumentar o produto. E muitas vezes, aumentar de 15%, 50%, 1000%, como houve casos do álcool em gel, 1000% de diferença. Aí sim, é um abuso até demais. O que acontece? O consumidor deve sim denunciar ao PROCON, tire foto, filme e denuncie. Ou por aplicativos do direito do consumidor, pelo PROCON, ou por ligações. Em relação ao frango de diferentes preços, em estabelecimentos comerciais diferentes, temos que analisar o seguinte: se a diferença por si só não é proibida, não é vedada. Até porque alguns estabelecimentos comerciais têm outras peculiaridades, têm outros atributos que encarecem o produto. Agora, o que não pode ocorrer é quando na mesma rede, no mesmo fornecedor, tenha um frango de 30, uma loja que tem frango de 30 e a mesma loja um frango de 70. Aí sim há um abuso. Salvo quando a empresa consiga demonstrar para os órgãos competentes que naquela loja ela tem um custo adicional. Mas não vejo motivos do dobro do valor. E muitas vezes dentro da mesma cidade, as mesmas lojas com preços diferentes. Deve o consumidor ir até o PROCON e denunciar. Rapaz, e aí, doutor, eu queria saber o seguinte, nessa questão dos valores abusivos também, cabe àquele consumidor ele fotografar de outros lugares, ele precisa dessa comprovação, no caso, de em algum lugar fotografar nenhum valor e no outro e fotografar o que está mais inflacionado? Exatamente, ele deve fazer essa fotografia e informar o PROCON. O PROCON vai até o estabelecimento comercial e obriga ao estabelecimento comercial provar o motivo desse aumento. Ele provando por A mais B que o aumento não foi motivado por ele, foi pelo seu fornecedor, não tem nenhum tipo de problema. O que não pode é você ter sempre o mesmo produto, você tem em estoque, e pelo simples fato de querer aumentar. Não tem o direito do consumidor, o PROCON não vai autuar o estabelecimento comercial que aumentou 10%. O problema é aquele que aumenta 50%, 200%, sem nenhum tipo de motivação. Observamos que, infelizmente, alguns estabelecimentos comerciais usam da má fé para aumentar os seus lucros sem nenhum tipo de motivação. Eu imagino você, doutor, que está aqui, ó,
segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, a taxa ficou em 0,89% e teve o grupo de alimentos e bebidas, itens comuns da tradicional ceia de Natal, como dos principais grupos responsáveis pelo resultado. Alimentos como a batata inglesa aumentou 30%, tomate 18,35%, o arroz 6,28%, óleo de soja 9,24% e a carne 6%. E aí, doutor, eu percebi que o presidente da Federação dos Comércios da Bahia, ele disse que existe a tal da lei da oferta e da procura. E até quando se entra mesmo nessa prerrogativa da lei da oferta e da procura? Bom, como eu já salientei, infelizmente ou felizmente, do meu ponto de vista é felizmente, o fornecedor deve ficar livre em relação a seus preços, sempre na oferta e na procura. Mas não podemos ter preços abusivos, pois primeiro existe um cartel, muitas vezes, que deve ser sempre combatido, que se eu aumento o preço da minha carne, o meu concorrente também deve aumentar, para todo mundo ganhar a mais. Deve ser combatido. Então, não existe limite de percentual de lucro. No Brasil não é vedado isso, salvo algumas peculiaridades. Mas, via de regra, é proibido. O que o consumidor deve se observar é quando aquele aumento é de forma estratosférica. Como o feijão bateu 12, 15 reais o quilo de feijão. Muitas vezes, aí fica o questionamento. Será que esse aumento do feijão de 6 para 8, para 10, para 15 foi motivado pela escassez do feijão, pela falta de infraestrutura logística ou pelo simples fato do fornecedor do estabelecimento comercial aumentar por si só? Um aumento por si só deve ser combatido e o PROCON deve estar sempre atuante para combater esses abusos. A gente espera realmente que o PROCON possa atuar e nós vamos estar aí de olho também, viu? Vamos estar de olho para que o consumidor ele não saia prejudicado nesse Natal. São 13 horas e 59 minutos, chegamos ao finalzinho de mais um programa Folha Notícias, hoje com a participação do nosso querido doutor Diego Lopes, falando sobre os direitos do consumidor. Doutor, muito obrigado novamente pela sua participação e fica à vontade para o recadinho para os nossos internautas. Eu agradeço, Bruno, essa audiência qualificada, como sempre, e estamos sempre a postos para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de esclarecimento. O consumidor deve ficar atento, sempre pedir nota fiscal, cupom fiscal, ou até recibo que seja, não tem nenhum tipo de problema. Mas o consumidor deve sempre ficar atento à embalagem, a prazo de validade, se o produto está nas suas qualificações devidas. Então, consumidor, fique atento, consciência nas suas compras, nada de endividamento. É isso aí, inclusive está na manchete aqui dos principais jornais. O brasileiro, mesmo endividado, tem ido às ruas, tem ido comprar, tem ido gastar, tem preferido gastar do que pagar as dívidas. E olha que teve um mutirão de zerar dívidas do Serasa também e que foi prorrogado agora para as pessoas entrarem em 2021 com seu nome sem restrição. 14 horas em ponto, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estaremos aqui amanhã ao meio-dia novamente com o programa Folha Notícias. Um forte abraço para vocês que acompanham a gente na rádio, segue a programação musical, na TV a nossa grade de programação e vocês aqui nas redes sociais do Face, do Insta, do YouTube, etc. Forte abraço para todos vocês e até amanhã.